Defesa Civil interdita prédio com rachaduras no centro de Ribeirão Preto. O Corpo de Bombeiros constatou o perigo de desabar se a estrutura não passar por uma manutenção. O prédio fica na rua Saldanha Marinho, entre lojas e grande movimento de pedestres. O que chamou a atenção dos vizinhos foi uma rachadura no pilar que sustenta toda a estrutura. E foi a Cleide quem chamou o Corpo de Bombeiros para checar a situação. Foi o medo de cair o prédio, né? Porque nós constatamos que a rachadura já estava assim, com uma abertura grande, né? A Defesa Civil confirmou o risco de desabar e interditou o local até que a manutenção seja feita. No caso de não se fazer a manutenção e tiver um agravamento no quadro, poderíamos ter a queda aí de parte desse pilar e da parede ali próxima a ele. A orientação é para que realmente respeitem a sinalização que tem no local e que desviem esse caminho quando for passar por aquela rua. O imóvel está fechado há cerca de 2 anos. Na parte de baixo funcionava uma loja. Já o andar de cima está desocupado há muito mais tempo, segundo os comerciantes, que acreditam que por dentro a estrutura esteja pior. Porque as pessoas que vieram para comprar desistiram. Disseram que é mais fácil demolir do que reformar. Então a gente fica preocupado com isso. Eu já visto lá, a lateral está com quase 10 centímetros de solto. Eu acredito que isso daí pode cair em qualquer momento. É um lugar que tem movimentação, então tem que resolver antes que fere alguém, né? Qualquer um que passar aqui pode ser atingido por isso. O prédio é particular e a Defesa Civil está tentando localizar o dono, que já se sabe não é de Ribeirão Preto. Ele será notificado e terá um prazo para resolver o problema. No caso de não tivermos êxito numa solução administrativa, é ingressada uma ação judicial de obrigação de fazer. De quem é a responsabilidade de fiscalizar esses prédios? A Defesa Civil, quando ela é acionada aqui a risco, ela vai até o local, porque a nossa preocupação é com a vida e a integridade física das pessoas. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. E a Renata Carvalho tem mais informações. Renata. Para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Mauro de Castro Freitas. Mauro, os prédios antigos de Ribeirão precisam de mais cuidados e vistorias para evitar o problema, como este mostrado na reportagem. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem dúvida, né? Nós temos praticamente prédios centenários na área central que exigem uma manutenção permanente, né? Nós temos riscos desde as construções, não só pelo estado assim avançado de idade, que vai deteriorando pelo tempo, como também o tipo de uso, né? São feitas várias reformas para adaptação de prédio para atividade comercial. Muito embora a gente acredite que quem vai locar um prédio vai fazer todos os reparos, tanto instalação elétrica como hidráulica, mas a parte estrutural é um item que exige uma responsabilidade muito grande. O fato dos prédios estarem na Baixada, embora eles tenham donos, mas a Prefeitura poderia fiscalizar para que isso não acontecesse, esses riscos não acontecessem? Sem dúvida. Exige uma fiscalização tanto da parte da Prefeitura como também do Corpo de Bombeiro. Por quê? Quando há uma mudança de atividade, a pessoa precisa tirar um alvará de funcionamento, que depende da Prefeitura. Para se retirar o alvará de funcionamento, precisa ter uma vistoria do Corpo de Bombeiro. Porém, um laudo técnico deveria ser exigido com uma responsabilidade de um engenheiro civil ou arquiteto ou mesmo engenheiro eletricista, afirmando que o prédio estaria em condições de uso. Muito embora, às vezes pode ter um prédio com um habites recente, mas a construção ela exige reparos, ela exige uma manutenção também. Quais foram os erros cometidos quando da construção destes prédios que chamam a atenção hoje? A área central toda partiu de um princípio de construções praticamente sem recuos entre os prédios, né? Eram prédios tipo sobradados, não havia ainda prédios muito altos na década de 30, 40, que são o período dessas construções. Porém, a grande proximidade, o tipo de cobertura também, são coberturas com estrutura de madeira, forros de madeira em grande maioria, isso apresenta um risco muito grande de incêndio. Há uma necessidade assim, de uma permanente vigilância quanto ao estado desses imóveis, porque se não forem tomadas essas providências, qualquer acidente em um desses imóveis pode se alastrar em todo o quarteirão.
Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Em instantes nós vamos mostrar também que a CETESB notifica a Prefeitura sobre irregularidades na área de transbordo e triagem. Pucci. Obrigado.